A paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir entrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. O sincero desejo do nosso coração é que você esteja gostando do programa, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, se você ainda não teve um encontro com Cristo, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Lembre-se disso, né? Que a principal razão, o principal motivo de Jesus deixar o seu trono, a sua glória, a sua majestade para vir a esse mundo, foi exatamente para morrer por nós, para dar a sua vida por nós, para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. Agora, para nós desfrutarmos, né, dessas benécias, desses privilégios, desses benefícios da salvação, nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador pessoal. E o nosso desejo é esse, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, não só através do programa Instantes Finais, mas através de toda a programação da Rede Brasil, e que você possa tomar essa grande decisão, fazer essa grande escolha, que é servir a Cristo, entregar sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Salvador pessoal. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nessa nova temporada nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema extraordinário, esse tema maravilhoso. Já estamos estudando há meses e já estudamos as profecias do Antigo Testamento, já estudamos de Gênesis até Malaquias, já iniciamos o estudo das profecias do Novo Testamento, né? E esta semana estamos estudando algumas profecias nas epístolas paulinas, né? Abre a tela, por favor. Hoje vamos estudar uma profecia lá da primeira epístola de Paulo a Timóteo, que fala exatamente sobre um dos sinais dos tempos do fim, que é exatamente sobre a apostasia, sobre doutrinas de demônios. Abre a tela, por gentileza, do programa que nós vamos estudar hoje. Pode abrir, por favor? Isso, deixa essa tela aberta, por favor. Então, à sua esquerda, você tem uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ou epístola a Timóteo, e do lado direito, você tem uma imagem que descreve a apostasia. Eu já vou antecipar e dizer que a apostasia é o abandono premeditado da fé cristã. É dar as costas a Cristo. É negar o que creu, o que acreditou. E aí essa imagem ilustra muito bem. Eu achei muito interessante essa imagem aí, porque ela ilustra alguém que deu as costas à cruz, que representa Cristo aí, né? E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a apostasia como sinal dos tempos do fim. E vamos falar sobre heresias, doutrinas de demônios. Mas, antes de estudarmos essa profecia, nós gostaríamos de trazer, pode trazer a tela, por favor, algumas informações sobre essa epístola. Nós temos feito isso com todas as demais epístolas, né, para que você possa conhecer não só esse texto, mas ter uma ideia, pelo menos de algumas informações preliminares dessas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Bem, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. Eu já disse aqui, você já sabe, né? Paulo aproveitava as suas prisões, já que ele não podia estar pregando, viajando de cidade em cidade. Paulo aproveitava a ocasião, as pessoas que vinham vê-lo, seus colaboradores, seus companheiros. Paulo procurava saber como estavam as igrejas que ele havia fundado, ou que ele havia visitado as cidades, e à medida que ia recebendo essas informações, aí Paulo escrevia essas cartas. Então, algumas dessas cartas foram escritas em prisões. E é interessante nós observarmos, né, que das 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, é algo interessante também nós destacarmos que 9 delas foram destinadas a igrejas. Paulo escreveu 13, mas 9 foram destinadas às igrejas. Vamos lembrar, não é?
a carta aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, a epístola aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Essas 9 foram enviadas às igrejas. Ele não descreve exatamente o nome de pessoas. E 4 delas foram escritas para pessoas, para companheiros seus, que são 2 escritas a Timóteo, Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, uma escrita a Tito, que era o pastor da igreja em Creta, e uma escrita a Filemão, que foi uma intercessão por um escravo foragido chamado Dionésimo. É bom lembrar que Paulo também escreveu outras epístolas, mas que só foram preservadas essas 13. 9 enviadas a igrejas e 4 enviadas a obreiros. Inclusive, 1ª e 2ª de Timóteo e a epístola de Tito são conhecidas como epístolas pastorais. E nessa primeira epístola, escrita ao jovem Timóteo, que na época era pastor da igreja de Éfeso, Paulo tinha ao menos 3 propósitos. É claro que havia os propósitos gerais, ensinar os obreiros como administrar a igreja de Deus, mas eu diria que existem os propósitos específicos. O primeiro era aconselhar a Timóteo acerca do seu ministério e acerca da sua vida pessoal. Você sabe que Timóteo foi um jovem que foi companheiro de Paulo, acompanhou Paulo nas suas viagens, e Paulo deixou Timóteo como pastor, apesar de jovem, responsável pela igreja de Éfeso. E é interessante que Paulo traz conselhos práticos para a vida pessoal de Timóteo e também para o ministério, como Timóteo deveria se portar diante da igreja de Éfeso. Segundo, Paulo também tem o objetivo de exortar a Timóteo a defender o evangelho por causa das heresias ensinadas pelos falsos mestres. Vou bater muito nessa tecla hoje. O perigo das heresias, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas que levam pessoas para o inferno. As pessoas que seguem falsos líderes, falsos obreiros, seguem falsas doutrinas, falsos ensinos, vão terminar a jornada no inferno. E Paulo escreve com esse objetivo: alertar, exortar o jovem Timóteo, para que ele pudesse combater essas heresias, esses falsos ensinos. E o terceiro, instruir a Timóteo acerca dos problemas da igreja de Éfeso. Então Paulo, como obreiro mais experiente, orientava a Timóteo como ele deveria se portar diante da igreja. E é bom lembrar isso, né? Essa carta foi preservada, essa carta foi inclusa no cano, porque os ensinos, os conselhos de Paulo a Timóteo, servem também para todos os obreiros, para os obreiros que eu diria de todas as eras da igreja. Se alguém deseja ser um obreiro, né? Um obreiro da casa do Senhor, ou se já é obreiro e deseja ser um obreiro dedicado à obra de Deus, leia essas epístolas, porque ela vai trazer grandes ensinamentos que serviram, claro, a princípio para Timóteo, para Tito, mas que hoje serve para todos os obreiros. Eu quero lhe convidar, se você estiver com a sua Bíblia, para nós trazermos um breve resumo dessa primeira epístola a Timóteo, né? Então, no capítulo 1, Paulo já vai falar sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça. Então, Paulo já começa essa epístola, claro, depois das suas saudações iniciais, falando sobre o perigo das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. No capítulo 2, Paulo ensina a Timóteo sobre os deveres de fazer oração por todos os homens. Ele diz que Timóteo deveria fazer orações e intercessões por todos os homens, principalmente pelos que estão em eminência. Capítulo de número 2 ainda, ele vai falar sobre os deveres das mulheres cristãs, trazer aqui algumas recomendações para as mulheres. No capítulo 3, deveres dos bispos e diáconos, olha que coisa interessante. Ele vai trazer as recomendações para os obreiros da casa do Senhor. No capítulo 4, que é o texto que vamos estudar hoje, apostasia dos últimos tempos, fidelidade e diligência no ministério. Capítulo 5, ele vai falar acerca dos velhos, das viúvas, como é que Timóteo deveria tratar os velhos e as viúvas lá de Éfeso. Ainda ele vai falar sobre os presbíteros, vários conselhos, e finalmente no capítulo 6, ele vai falar sobre os deveres dos servos, exortações e conselhos gerais. É uma carta muito breve, são apenas 6 capítulos e muitos assuntos riquíssimos, preciosíssimos para as nossas vidas, principalmente para a vida daquele que é obreiro.
E dentre os muitos temas abordados pelo apóstolo Paulo, né, um deles é sobre os sinais dos tempos do fim, que é a apostasia. É exatamente o capítulo 4, versículos 1 a 5, que a epígrafe diz, ou o título dessa leitura, a apostasia nos últimos tempos. Abre a tela mais uma vez, é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a apostasia como um dos sinais dos últimos tempos ou dos tempos do fim. Pode passar a tela, por favor? 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, é que Paulo refere-se aí a Espírito com E maiúsculo. Bem, eu já disse aqui, mas eu vou relembrar mais uma vez, que as epístolas não são necessariamente livros proféticos. Você sabe disso. O objetivo das epístolas é doutrinar, ensinar a igreja, corrigir erros doutrinários, diferente lá dos livros de Daniel, de Ezequiel, do livro do Apocalipse, que são livros proféticos, livros escatológicos. As epístolas não. O objetivo das epístolas não é necessariamente falar sobre eventos futuros, coisas que estão para se cumprir, mas vez por outra acontecia isso. Que coisa interessante. Paulo pega lá a sua pena, começa a escrever ao jovem Timóteo, exortar, encorajar o jovem Timóteo, aconselhar aquele obreiro jovem na igreja de Éfeso. Aí de repente, Paulo traz uma profecia futura, escatológica. De repente o Espírito Santo diz assim: olha, Paulo, eu quero que você escreva algo aí que não é para os dias de hoje, não é para os dias de Timóteo, não é para a igreja do primeiro século, mas fale algo sobre o futuro, por vir. Aí Paulo diz, mas o Espírito, detalhes com E maiúsculo, como que ele diz assim: olha, isso aqui não é um conselho meu não, não é uma palavra minha não, é o Espírito que expressamente diz, como que ele diz assim, sem dúvida, eu tenho certeza. Essa expressão expressamente diz, é como se Paulo dissesse assim: eu tenho a convicção de que o que eu vou escrever aqui é algo dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está mandando eu escrever sobre o que vai ocorrer nos últimos tempos. Volta ao texto mais uma vez. Mas o Espírito expressamente diz, como que diz assim, de uma forma inequívoca, de uma forma muito clara, ele diz que nos últimos tempos, e que últimos tempos aí, fala dos tempos futuros, fala dos tempos, do final dos tempos, né? do final dos governos humanos. Não era para aqueles dias de Timóteo, mas nos últimos tempos. Aí Paulo diz assim: apostatarão alguns da fé. Então é sobre a apostasia que nós vamos falar. E o que vem a ser apostasia? Eu posso dizer que a apostasia, traz a tela por favor. A apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Eu posso dizer que a apostasia é um ato de rebelião, é o abandono, o afastamento dos ensinos de Cristo. Na prática, eu posso dizer que o apóstata é aquela pessoa que pregou, que ensinou a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, que creu em Cristo, que creu na palavra de Deus, e estava na luz, era crente, era salvo, estava servindo a Jesus, agora passou a negá-lo, a viver de forma contrária ao que ele creu, ao que ele pregou, ao que ele ensinou. E eu quero relembrar o que eu já disse aqui outra vez. Quando alguém está nas trevas e passa para a luz, é uma bênção. Não é verdade? Alguém que conheceu a verdade, alguém que estava em outra religião ou crendo em outras doutrinas, em outros ensinos, porque não conhecia a verdade. Porque a luz do evangelho não havia sido ainda esclarecida, iluminada a sua mente. E essa pessoa passou para a verdade. E que bênção, né? O fardo do pecado saiu. Agora é crente, agora é salvo, servindo a Jesus, está na luz verdadeira, caminhando para o céu, uma bênção. Agora, quando a pessoa está na luz, está em Cristo, está no evangelho, está na verdade e passa para o erro, para o engano, para a mentira, para a heresia, para os falsos ensinos, isso aí é uma tragédia na vida da pessoa. Nada se compara a uma tragédia espiritual. Nada se compara. É claro que eu faço questão de explicar isso. Existem pessoas que estavam servindo a Jesus,
eu vou falar de dois tipos de pessoas diferentes agora, tá? Dois tipos de pessoas diferentes. Então existem pessoas que estavam na igreja, servindo a Jesus, às vezes até pregando, ensinando, às vezes tem até alguma função na igreja, algum cargo de liderança e de alguma forma se envolveu com o mundo, com o pecado, se encantou com os prazeres da vida e hoje está no mundo, hoje está no pecado, mas às vezes essa pessoa é temente a Deus, pede oração, não é? Quando encontra alguém, meu filho, você era crente, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, eu estou desviado. Às vezes até a pessoa está no mundo do crime, às vezes a pessoa é até assaltante, às vezes, mas quando se depara com alguém, olha, não mexa com ele não mexa com ela não, que ela é crente, irmão, ore por mim, estou desviado, não é assim? Então, veja, que esse não é apóstata, não, ele conhece a verdade, ele pede oração, ele sabe que está no caminho errado, mas ele quer voltar, ele sente desejo, um dia eu volto, ore por mim. Às vezes a pessoa está enlaçado lá com o pecado, quer seja nas drogas, quer seja no mundo do crime, ou em outras religiões, que as entidades ameaçam, tem isso também. Às vezes a pessoa está noutra religião, e as entidades ficam ameaçando, dizendo assim, se você for, eu lhe mato, eu tiro sua vida, e a pessoa às vezes fica com medo de voltar para a verdade. Então a situação dessa pessoa que se afastou, que se encantou com o mundo, com o pecado, que foi enlaçado, enraizado lá e ele conhece a verdade, ele sabe que está nas trevas, estava na luz e está nas trevas, deseja voltar, pede oração. Não, esse não é o apóstata, não. Ele conhece a verdade, ele sabe que Jesus é o Salvador, ele sabe que o céu é real, que o inferno é real, ele sabe que Jesus vem buscar a igreja. Ele deseja voltar-se para a igreja, ele não quer morrer daquela situação. Ele pede oração. Não, esse não é o apóstata, não. Esse é alguém que afastou, é como aquele filho pródigo, né? Que saiu da casa do pai, que gastou o seu dinheiro, não é, de uma forma promíscua, com os prazeres da vida, mas um dia ele reconheceu, né, voltou para a casa do pai. Esse não é o apóstata. O apóstata é aquele que estava firmado em Cristo, no verdadeiro evangelho, no genuíno evangelho, fazendo a vontade de Deus, pregando, ensinando, crendo a doutrina verdadeira. Aí pulou agora para outro credo, para outra religião, para outro ensino, para outra doutrina. E quando chegou lá, ele diz assim, eu agora estou na luz, eu agora estou na verdade. Eu estava no erro, na mentira, no engano, eu agora estou na verdade. Este é o verdadeiro apóstata. E ninguém pode negar que essas palavras de Paulo, essa profecia está se cumprindo em nossos dias. Quando Paulo diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, nós podemos dizer que essa profecia está se cumprindo em nossos dias. A apostasia está se tornando uma prática comum, e você sabe disso. Infelizmente, eu digo isso com pesar, eu digo isso com tristeza no meu coração, mas a apostasia está se tornando uma prática comum em nossos dias. Quantas pessoas que serviram a Deus, pregaram o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, e hoje estão distantes da verdade, embriagadas com falsos ensinos, cujas mentes estão cauterizadas por doutrinas de homens, por doutrinas de demônios. Quantos apóstatas que estão negando as doutrinas basilares, fundamentais da fé cristã? Pessoas que creram na doutrina da Trindade e hoje negam. Pessoas que creram na universalidade do pecado e hoje negam. Pessoas que creram na divindade de Cristo e hoje negam. Quantas pessoas que foram até batizadas com o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, participaram de cultos pentecostais, o verdadeiro, tá? Não estou falando aqui de falso pentecostalismo, não. Estou falando do verdadeiro culto pentecostal, que ouviu cânticos espirituais, manifestação de dons espirituais, aí hoje diz assim, não, aquilo é emoção, aquilo é imaturidade. E pessoas até que dizem que são manifestações demoníacas. E deixa eu explicar algo aqui, olha, quando alguém não conhece, digamos assim, alguém que não é crente, um homem natural, chegou num culto pentecostal, num culto cristão, melhor dizendo assim, e houve manifestação de dons, alguns falaram em línguas, outros profetizaram, outros, né, foram usados por Deus o dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas.
cânticos espirituais. Aí a pessoa, por não conhecer, diz assim: oxe, está baixando espírito ali. Bem, é compreensível, ele não é crente, ele não conhece a verdade. Mas alguém que já foi crente, alguém que já desfrutou dos dons espirituais, que já foi usado por Deus, que estava no meio pentecostal e hoje nega, dizer que é manifestação demoníaca, bem, isso é um exemplo claro de apostasia. E eu posso dizer isso sem medo de errar, apesar de dizer com tristeza no meu coração. Nesses dias que antecedem a vinda de Cristo, não apenas igrejas, não apenas pessoas, individualmente, mas igrejas completas, denominações, se tornaram apóstatas, principalmente por causa de ensinos heréticos, por causa do liberalismo teológico. Essa é a realidade. Tem muita gente que está defendendo práticas abomináveis que outrora ele combateu. Combateu as práticas abomináveis à luz da Bíblia, hoje ele defende. Pessoas, por exemplo, que hoje defendem ideologia de gênero. Líderes cristãos que defendem a descriminalização das drogas. Líderes cristãos que defendem o aborto. Isso é antibíblico. Isso é incoerente. Então, na verdade que a apostasia, embora ela tenha ocorrido no passado, nós podemos afirmar que ela ocorrerá com muito mais frequência nesses dias que antecedem a vinda de Jesus, né? Como cumprimento dessa profecia. E talvez você pergunte assim: ô professor, qual é a maior consequência da apostasia? Eu lhe respondo de uma forma muito clara e inequívoca. Um verdadeiro apóstata não se arrepende mais. Não, isso é bíblico. Eu vou ler o texto e vou provar isso à luz da Bíblia. Mas o maior problema da apostasia é que o verdadeiro apóstata, ele não se arrepende. Ele não pode receber o perdão do pecado porque ele não se arrepende mais. Bem, aí eu volto a citar aqueles dois exemplos de pessoas. Um desviado, um afastado da igreja, alguém que se encantou com os prazeres do mundo, ele pode voltar para a igreja. Ou pode acontecer isso também, eu quero deixar isso claro. Talvez alguém, no momento de fraqueza espiritual, foi para outra religião, estava precisando de um milagre, de uma coisa muito imediata, foi para outra religião, mas ele lá no coração, lá no íntimo, ele sabe que a religião verdadeira é o cristianismo. Ele deseja voltar-se para a igreja, deseja ser crente um dia. Então esse não é apóstata, não. O verdadeiro apóstata é aquele que estava na luz, passou para as trevas e hoje diz assim: eu estava nas trevas e passei para a luz. Esse é o verdadeiro apóstata. E eu quero ler um texto lá em Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. Veja o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Versículos 4 a 6. Porque é impossível, veja o termo, diz, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, alguém que era crente, que era salvo, alguém que participou de bênçãos espirituais, que foi templo e morada do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, desfrutou de bênçãos espirituais e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. O escritor aos Hebreus diz claro: é impossível que ele seja renovado, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Eu vou ler esse texto na Nova Almeida Atualizada. Hebreus capítulo 4, versículos 5 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, ele conheceu a verdade do Evangelho, provaram o dom celestial. Que provar dom celestial é isso? Provar das bênçãos espirituais, das dádivas celestiais que nós já desfrutamos no presente século e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, era templo e morada do Espírito Santo, desfrutou da presença do Espírito Santo,
provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível. Olha, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à zombaria. E sempre que eu falo em pecados imperdoáveis, eu faço questão de lembrar isso, porque Satanás é astuto. E às vezes Satanás fica colocando na mente da pessoa, olha, está vendo? Para você não tem jeito, para você não tem perdão. E às vezes Satanás, que é o acusador, ele fica acusando os crentes, os servos de Deus. Eu quero dizer, deixar bem claro, que o pecado da apostasia, bem como o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão porque a pessoa não se arrepende. O que significa dizer que se a pessoa se arrependeu, é sinal que não blasfemou e é sinal que não apostatou. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu vou ser muito direto mesmo, muito direto. Conheço história de pessoas que estavam na nossa igreja, chegaram a ser líderes, e hoje estão em outra religião, com crenças e práticas completamente opostas ao verdadeiro cristianismo. Bem, quem olhar assim diz assim, misericórdia, esse apostatou. Era crente, estava na igreja, direitinho, de paletó, agora olha o traje, olha o comportamento agora, olha a religião que ele está. Quem olhar com os olhos diz assim, esse apostatou. Só que somente Deus é capaz de identificar o pecado de apostasia. Porque o pecado de apostasia ele é interno. Alguém pode estar numa outra religião, trajando outras vestes, com outras práticas e outros comportamentos, mas lá no íntimo, lá no coração, o que é que está no coração dele? Talvez lá no íntimo ele diga assim, olha, eu estou aqui, mas meu lugar não é aqui não. Eu estava na luz, um dia eu volto. Então, se essa pessoa se arrepender, é porque não apostatou. Porque o verdadeiro apóstata não se arrepende. Mas é claro que as pessoas podem estar até noutra religião, mas sem ter necessariamente apostatado, porque lá no íntimo, lá no coração, ele crê que Jesus é o Salvador, ele crê que o céu é real, ele crê que o inferno é real, ele crê que Jesus volta para buscar a igreja, e ele não quer morrer naquela situação. Então, somente Deus, somente o Espírito Santo é que é capaz de identificar o verdadeiro apóstata. Volta ao texto mais uma vez. Aí, por que é que muitos vão apostatar, Paulo? Ele diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Mas sabe por quê? Não, diz aí, Paulo, porque ele vai dizer assim, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que coisa interessante. Paulo vai falar de espíritos enganadores e vai falar de doutrinas de demônios. E Paulo está falando de quê? De seres espirituais que estão na terra com missão de enganar as pessoas, com missão de difundir, propagar doutrinas demoníacas, doutrinas antibíblicas, doutrinas contrárias às sagradas escrituras. Você já percebeu isso? Que quando a gente assiste na mídia um crime, daquele crime bárbaro, hediondo, que a pessoa é má, comete um crime que choca as pessoas. Você já percebeu que nós temos uma tendência natural de dizer assim, isso é demônio, isso é o diabo na vida dele. Já parou para pensar nisso? Não é a realidade? Isso é o demônio, isso é Satanás. Mas eu quero dizer que Satanás não atua, que os demônios não atuam só na violência, no tráfico de drogas, só nos crimes bárbaros e hediondos. Não, ele atua também de forma sutil, para enganar as pessoas. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios que ele se transfigura até em anjo de luz para enganar, se possível for, até os escolhidos. Muitas heresias e falsos ensinos, eu não vou dizer todas, porque às vezes as heresias surgem de pessoas que não são doutores, né, de indoutos, de novos convertidos, de pessoas que não conhecem a doutrina, que interpretou erroneamente a Bíblia. Pode acontecer.
Mas muitas heresias, falsos ensinos, são oriundos lá no reino das trevas. Porque qual é o objetivo de Satanás? O tríplice objetivo de Satanás. Primeiro, na vida do não crente, que ele nunca seja crente, que ele nunca seja salvo, que ele nunca tenha um encontro com Cristo. 2 de Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não lhe resplandeça. Qual é a batalha do reino das trevas contra os não crentes? Que ele não seja crente, que ele não seja salvo, que ele faça parte de qualquer religião, menos a verdadeira, que é o cristianismo. Na vida do crente, qual é a batalha? Que o crente não permaneça, não persevere, que o crente desista, pare na caminhada. 2 de Pedro 5:8, né? 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, na vida do crente, é para que o crente não persevere, não permaneça, pare na caminhada, desista de ser crente. E na vida do desviado, qual é? Que ele nunca se volte. Em Mateus capítulo 12, Jesus disse isso, que o espírito mau, quando sai do corpo, e depois quando volta e encontra a casa limpa, adornada, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e habita naquela casa, e o último estado é pior do que o primeiro. Não estou com isso dizendo que todo endemoniado tem 8 demônios. Não. Todo desviado tem 8 demônios. Não estou dizendo isso. Mas existem situações assim, que às vezes o demônio sai e traz consigo 7 espíritos. Foi Jesus quem disse isso. Então, Satanás age na vida das pessoas. E ele age de uma forma sutil, criando religiões, falsas igrejas, falsos evangelhos, falsas doutrinas, doutrinas diabólicas, doutrinas demoníacas para levar as pessoas para o inferno. Você já imaginou na tragédia de uma pessoa estar numa igreja, numa religião, 30, 40, 50 anos, depois morrer e descobrir que aquilo é um engano? Já pensou? Você já imaginou a pessoa viver uma vida inteira em busca de uma falsa esperança e quando morre descobre que aquilo era mentira, era engano, era engodo? Paulo deixa isso bem claro. Volta ao texto. O Espírito Santo, volta ao texto, ele diz claramente, de uma forma inequívoca, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E por que vão apostatar, Paulo? Porque vão negar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Passe o texto, versículo 2. Como é que eles vão agir, Paulo? Vai dizer assim, olha, primeiro pela hipocrisia de homens. O que é hipocrisia? É aquela pessoa que demonstra uma coisa quando na verdade não é. É alguém como aqueles fariseus dos tempos de Jesus, que demonstravam uma falsidade, mas que era só aparência. Eram sepulcros caiados. Aí Paulo diz pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha, a apostasia vai vir através da doutrina de demônios, mas através de homens hipócritas, que vão ensinar mentiras, vão ensinar falsos ensinos, falsas doutrinas, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, a consciência já está cauterizada. Ele já está tão convicto do erro que vê o erro como uma verdade. Está tão convicto da mentira que vê a mentira como uma verdade. Então veja que existe a ação demoníaca, existem os espíritos enganadores, existem as doutrinas de demônios, mas existe a ação humana, porque Satanás age através de agentes. Volta ao texto mais uma vez. Pela hipocrisia de homens, ou seja, esses espíritos enganadores vão formular as doutrinas de demônios e vão se utilizar de homens hipócritas que falam mentiras, cujas mentes estão cauterizadas pela sua própria consciência. Pode passar o texto, versículo 3. Sabe o que esses homens vão fazer? Eles vão proibir casamentos. Olha, seja sincero. Deixa eu falar aqui. Seja sincero. Tem alguma base bíblica para o celibato? Não tem, não tem. Com muito respeito. Você que é de outra igreja, de outra religião, eu me dirijo com muito respeito. Mas não tem base bíblica. Paulo disse que cada um tem de Deus um dom. 1 de Coríntios capítulo 7, respondendo às perguntas acerca do casamento. Paulo chega até a dizer assim, olha, bom seria que todos fossem como eu. Eu queria que os jovens não casassem para se dedicar a Deus, à obra. Claro, Paulo pensava na evangelização, na obra de Deus, mas Paulo disse que cada um tem da parte de Deus um dom. Como que diz assim? É melhor casar do que viver abrasado. Então, veja, proibir casamento
O celibato não tem base bíblica. Foi o próprio Deus que diz assim, não é bom que o homem esteja só. São poucos os casos, são raros os casos que Deus diz assim, não case. No caso de Jeremias, porque Jeremias iria vivenciar a invasão estrangeira, Deus disse, não case não. No caso de Jesus, que veio para morrer na cruz, aí Jesus não casou. São raros os casos. Jesus disse que existe 3 tipos de eunuco. Existe aquele que nasce eunuco, existe aqueles que se tornam eunucos por causa dos homens, né? Aqueles que são castrados, e existem aqueles que são eunucos pelo reino de Deus. Então, claro, se a pessoa, né, tem de Deus esse dom, claro, se tem de Deus esse dom para ficar solteiro, que fique solteiro, que não case. Agora, o que não pode é proibir casamento. Estabelecer o celibato, e você sabe que por causa do celibato, por causa da proibição do casamento, os escândalos que estão surgindo aí, você sabe, eu não vou nem detalhar aqui, porque você já sabe. Os problemas que têm surgido exatamente por causa do celibato. Jovens que querem se dedicar, não é Cristo, como eles dizem, mas que são proibidos de casar, termina enveredando por pecados de ordem sexual. E você sabe disso. Volta ao texto mais uma vez. Proibindo o casamento, o que mais? Ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Por que isso, professor? Eu vou explicar. Os falsos mestres ensinando lá. Olha, não coma isso, não coma aquilo, não coma carne. Deixando de desfrutar dos privilégios, dos manjares que Deus criou para nós. É claro que o crente pode fazer jejum, pode se abster de alguns alimentos, claro, isso é normal, isso é bíblico. Mas estava havendo um excesso, um exagero. E você sabe disso, né? Que surgiram os mosteiros, surgiram aquelas pessoas que estavam se isolando da sociedade. Como que para ser santo eu tenho que me isolar, eu tenho que sair da sociedade, eu tenho que viver nos mosteiros, eu tenho que viver recluso. Isso não tem base bíblica. A gente tem que brilhar no meio das trevas, a gente tem que ser luz no mundo. Então Paulo está dizendo que alguns iriam apostatar por causa de espíritos enganadores, por causa de doutrinas de demônios, mas que esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios vão se utilizar de quê? De homens que são o quê? Que são hipócritas, cujas mentes estão cauterizadas. E o que é que eles vão fazer? Vão proibir casamento e os manjares que Deus estabeleceu para nós. Volta ao texto, versículo 3 ainda. Como é que esses homens vão fazer? Proibir casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Que manjares são esses? Alimentos que são saudáveis, que qualquer pessoa pode comer. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Versículo 4. Aí Paulo diz, pode passar o texto. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Paulo está falando de quê? De alimento, de comidas. Os alimentos que Deus nos dá. Por que proibir? Por que impedir que os crentes desfrutem dos alimentos? Não, deixa o crente comer. Ele é recebido com ações de graça. Não é bênção de Deus, a lavoura, a produtividade, é bênção de Deus. Versículo de número 5, pode passar o texto, para nós concluirmos. Aí Paulo diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, Paulo estava fazendo menção desta profecia acerca dos últimos tempos, do perigo da apostasia, do abandono da fé. E eu quero concluir esse programa dizendo assim, que Deus nos guarde, que Deus nos livre do pecado da apostasia. Infelizmente, né? Existem muitos hoje aí que já apostataram, já negaram a verdadeira doutrina bíblica, que já enveredaram por heresia, mas que Deus nos guarde, que Deus nos livre de enveredarmos pela heresia, pelo ensino diabólico, demoníaco, que nós jamais venhamos a apostatar, porque o final do apóstata é trágico. O apóstata, além de ser lançado no lago de fogo e sofrer infinitamente, eternamente, ainda vai pesar na sua consciência. Eu não sou inocente, porque eu conheci a verdade. Que Deus nos guarde do pecado da apostasia.